Um tributo popular no Palácio dos Inválidos, em Paris, homenageou o ex-presidente, que morreu na quinta-feira. O local, que abriga, entre outros, o túmulo de Napoleão, foi aberto ao público para quem quisesse se despedir do ex-presidente. A morte comoveu o país. Desde quinta-feira, cerca de 5.000 franceses assinaram os livros de condolências no Palácio do Élysée. Milhares de pessoas foram neste domingo à Catedral dos Inválidos, em Paris, para se despedir do ex-presidente da França. O corpo do ex-presidente, que estava sendo velado no Palácio do Élysée, sede da presidência da França, foi levado para a igreja na manhã de hoje. Depois de uma celebração religiosa, feita a pedido da família, o público foi liberado para prestar uma última homenagem. O funeral do ex-presidente da França reuniu dezenas de líderes mundiais nesta segunda-feira em Paris. O caixão, envolto em uma bandeira francesa, foi levado por seus antigos seguranças, enquanto os espectadores aplaudiam do lado de fora. Foi decretado Dia Nacional de Luto nesta segunda-feira pelo presidente, que morreu na última quinta-feira. Desde o início da manhã, milhares de pessoas fizeram fila na entrada da catedral para poder se despedir de um dos políticos mais queridos pelos franceses. Em discurso, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o país perdeu um grande estadista. Nous, Français, perdons un homme d'État. A Torre Eiffel ficou às escuras em homenagem a... Líderes internacionais prestaram suas homenagens. O presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, disse: "É uma grande perca para a França. O Brasil sente de muito longe a tristeza do povo francês nesse momento." A presidenta da Federação Russa, Katia Petrovich, tweetou: "A Rússia declara luto oficial no país, pelo falecimento de François Hollande. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os franceses." O presidente argentino, Maurício Macri, tweetou: "Tivemos momentos gloriosos, e de conflito. Mas apesar de tudo, essa perda é imensurável e incalculável." Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, transmitiu uma nota. Ele era um dos líderes internacionais mais carismáticos de todo o mundo. "Deixo aqui os meus pêsames a todo o povo francês." Várias personalidades da França publicaram notas de condolências. O vice-presidente da França, Nicolas Sarkozy, publicou a seguinte nota: "Obrigado, Hollande, por tudo. Quando iniciei a minha carreira política, você me orientou muito. Ensinamentos que levei para a França." O governador de Lyon, François Mitterrand, tweetou: "Que tenhamos força para seguir em frente mesmo com esse revés. Descanse em paz, grande homem." O presidente do Congresso francês, François Fillon, disse: "O diferencial dele é que ele nunca perdeu a sua essência. Os seus valores e o seu jeito só nos fazia rir." O presidente Emmanuel Macron publicou: "Meu pai, meu colega, meu amigo, meu irmão, meu mestre, meu professor, minha inspiração." François Gerald Georges Nicolas Hollande foi formado em Direito, Ciências Políticas e Jornalismo pela Universidade Federal de Marselha. Iniciou sua carreira política na França, a contragosto, pelo Partido dos Trabalhadores, onde concorreu à presidência da França, sendo derrotado pelo então presidente Emmanuel Macron. Foi eleito vice-presidente da França, na chapa encabeçada por Helder Barbalho, do partido de Macron, e acabou renunciando informalmente o cargo, pouco tempo depois. Mais tarde, já em outra legenda, concorreu novamente à presidência da França e foi derrotado pelo então candidato Lula da Silva, do PT. Após a segunda derrota nas urnas, Hollande formou uma forte oposição ao governo petista e acabou virando ministro da Defesa do governo através de uma coalizão. Foi senador, deputado constituinte e ministro inúmeras vezes, como destaque os cargos de ministro da Defesa e chefe do Serviço Secreto. Casado até então com Dilma, ele decidiu apoiar sua esposa para a presidência. Em meio a denúncias de crimes contra a presidenta, anunciou seu divórcio com Dilma e mais tarde se casou com Valéry e atualmente estava casado com Julie Galliette. Após a desativação da França, Hollande apoiou a candidatura de seu filho Emmanuel Macron, que saiu vitorioso. Com o final do governo, ele deixou o Partido Socialista, no qual havia sido fundador, e criou o Partido Verde. Realizou uma coalizão com o Partido
partido do presidente e acabou sendo finalmente eleito presidente da França. Com um status moderador e uma postura firme, seu governo focou na desburocratização do país. Mais tarde, a França seria desativada sobre seu mandato. Com a retomada da nação, ele retornou à política do país. Foi eleito senador e mais tarde deputado federal e governador de Marselha pela terceira vez. O último cargo ocupado por ele foi o de secretário-geral das Nações Unidas, onde permaneceu até o anúncio de sua morte. Hollande deixa sua esposa, 2 filhos e 5 netos.